Se você joga xadrez, você tem a exata noção do quão importante é você ter um bom gerenciamento de tempo para que você possa tomar a melhor decisão possível no menor espaço de tempo. Isso muito provavelmente vai te colocar numa posição muito mais privilegiada caso você não consiga ter um desenvolvimento de raciocínio um pouco mais rápido. Você só consegue isso estudando bastante, jogando bastante e conhecendo a teoria do xadrez. No vídeo de hoje eu te trago um jogo em que eu tive uma experiência fantástica de conseguir um checkmate faltando apenas 9 segundos. Eu comemorei bastante. Foi muito bacana e eu resolvi trazer esse vídeo para você. Eu vou te mostrar logo depois da vinheta. Salve, salve, xadrista, vamos lá. Esse jogo eu joguei contra um alemão, o nick dele no chess.com é o 12. Foi um jogo muito bacana, é um jogo que contém erros, obviamente. É um jogo que foi bem ranqueado, que teve um nível de precisão relativamente alto. Eu estou no meu início de carreira enquanto enxadrista, mas eu confesso que a minha autoavaliação ela é muito boa, eu evolui bastante nesses últimos dias em que eu tenho dedicado aí 2, 3 horas ao dia estudando teoria, resolvendo problemas, jogando, assistindo gameplays de outros enxadristas muito mais experientes do que eu. Eu confesso também que não me parece muito bacana ficar vendo apenas partidas de grandes mestres, né? O Kasparov, e tantos outros, né? E você, poxa, você sabe que você não vai ter, pelo menos não no médio prazo, longo prazo, talvez, assim, no espaço temporal de 5 anos, talvez, você não vai desenvolver aquela genialidade. Aquilo exige talento, tá? Exige um esforço descomunal de estudo, de dedicação. É o cara colocar o xadrez de forma profissional, no sentido que a vida dele orbita em torno daquilo. O xadrez passa a ser um campo gravitacional da vida da pessoa. Esse não é o meu propósito. Eu acho que talvez não seja da imensa maioria das pessoas. Então, essa é a razão pela qual eu criei esse canal. Porque é bacana você ficar vendo lá o Kasparov jogar, tantos outros mestres, mas, poxa, você não vai conseguir fazer aqueles lances. Não seria muito mais interessante você ver lances de pessoas normais, pessoas que erram, pessoas que não têm um raciocínio genial, mas pessoas que evoluem, pessoas que jogam bem, pessoas que estão melhorando a cada dia. Então essa é a proposta do canal. O sentido de ser amador não é o sentido de ser ruim. O sentido de ser amador é que simplesmente não é profissional, não joga o xadrez como meio de vida, mas sim como fonte de lazer, como entretenimento, como capacidade de desenvolver boas estratégias, como uma ferramenta. Esse é o meu propósito no xadrez. Tá certo? Então, chega de discurso, vamos para o gameplay. As brancas começam com D4 clássico, né? Geralmente ou vai para E4 ou D4. Ele optou começar por D4, eu respondo com cavalo C6. Ele avança com cavalo C3, depois eu vou para D5. Ok, foi um bom jogo, uma boa jogada. Essa jogada é clássica. Essa formação aqui que vocês estão vendo, ela é uma formação cautelosa, ok? Depois eu respondo com desenvolvendo peão para F6. Ele avança e comete um erro aqui, tá? Esse bispo aí tá super mal posicionado. Se ele fizer essa troca, é um erro, tá? Não há necessidade nesse momento do jogo você fazer esse ataque frontal com o bispo. Por quê? Porque é uma jogada que tem múltiplas defesas, tá certo? Então
a melhor resposta possível para esse ataque precipitado é o avanço do peão em A6. Ele obviamente retorna e aí ele comete um erro de desenvolvimento, né, que você mexer a peça 2 vezes seguidas. Você não deve, em hipótese alguma, salvo, sei lá, raríssimas exceções, que não é esse caso. Esse caso aqui foi fruto de erro. Então você não deve cometer esse erro de mexer na peça 2, 3 vezes e não optar por desenvolver as suas peças. Você tem que exercer um controle do tabuleiro, principalmente se você está jogando com as brancas, que são as peças que têm a iniciativa. Né? A inicial conta com as brancas. Portanto, esse é um erro crasso e ele vai ser um erro que vai ser cobrado. Eu não vou deixar passar esse erro. Então, eu avanço o peão em B5, ele é obrigado novamente a avançar. Ok? Então, percebam o quão grave, quantos erros ele cometeu. E aí, eu vou, mais uma vez, colocar pressão nesse bispo. Eu movo o cavalo A5 e ele agora ele entra no dilema, porque se ele avançar com o peão para capturar o meu peão, olha a minha torre lá. E é justamente isso que ele faz. Ele fala, ó, já que eu vou perder essa peça, não tem para onde eu cair morto, eu vou capturar esse peão. Tudo bem, você reduziu o dano, né? Você teve uma redução de dano, mas olha, poxa, você vai perder agora um bispo, porque a minha dama tá lá para pegar você. Então eu pego dama D5, e aí ele faz o roque, tudo bem, uma boa jogada, é uma jogada recomendada, inclusive, porque ele nesse momento ele tem uma maior defesa do seu rei, e ele acaba também por colocar a torre na partida em uma posição já mais avançada. Eu sigo com peão em B4, ele avança com peão em C3, e aí ele está colocando pressão nesse meu peão. Eu avanço, porque não tem outro jeito, eu não vi outra jogada melhor. Inclusive, se ao longo de todo esse vídeo você quiser comentar, sinta-se à vontade, ok? Em qualquer momento você pode falar, olha Tom, olha Antonioni, eu acho que naquela jogada ali você deveria ter feito isso, ou você pode elogiar a jogada. Enfim, aqui é um espaço democrático, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. E comente esse vídeo qualquer lance, tá bom? Se quiser ir além do lance, quiser extrapolar o seu comentário, sinta-se à vontade. Críticas, elogios, não importa. Desde que tudo à base do respeito sempre será muito bem-vindo. Ok? E aí ele avança com... Ele captura, na verdade, o meu peão, né? A gente faz essa troca aí, na verdade, é uma troca em que eu perco um pouco de peão. Mas tudo bem. E aí eu avanço o cavalo C4. Ele tenta contrabalancear com cavalo E5, tentando capturar não sei o que. Sinceramente, esse lance aí, eu não vejo sentido para ele fazer esse lance. Enfim, eu capturo com o cavalo, com o peão em E5. Ele captura também o meu peão, tudo bem. E aí eu faço o óbvio, né? Exerço mais uma vez a vantagem. E nesse momento eu já estou com 5 pontos a mais do que ele. Vocês sabem que cada peça no xadrez tem uma pontuação. Os peões é 1 ponto, a dama é 5 pontos, cavalo e bispo 3 pontos, a dama 9 pontos e o rei. Né? O rei não tem pontuação porque é checkmate. Se você perder o rei, já foi. Né? Então não tem pontuação para o rei. Em tese seria 10 pontos. Ele avança com a dama, me dá um cheque, ok, mas tem muitas defesas e eu confesso que eu escolho uma defesa não tão boa. Esse aqui é um momento em que, cara, eu na hora eu só vi essa possibilidade, na hora, ali na pressão, né? Hoje eu vendo o lance, eu vejo que eu poderia ter feito diferente. Deixa eu ver se eu não estou me traindo, né? Exatamente. Eu era para ter avançado o rei, né? Esse rei, ele devia estar em F7. Eu olhando, eu não consegui
visualizar isso. Mas enfim, eu era para ter protegido, sei lá, eu acho que eu joguei errado, certo? Essa jogada aqui eu acho que eu fiz mal. Ele vai capturar agora o meu cavalo, enfim. E aí eu vou poder fazer o ataque com o bispo. Foi uma jogada, sei lá, foi razoável, né? Depois eu fazendo a análise eu vi que eu poderia ter feito diferente. Eu não me colocaria nessa situação que você está vendo aí agora dele avançar sobre a minha dama. E aí eu tenho que ter uma manobra evasiva, né? Vou com a dama para H5. Ele movimenta a torre e agora ele já está numa posição de ataque. Agora eu já estou correndo um pouco mais de risco. A minha sorte é que a minha torre está bem posicionada ainda. E agora eu vou cometer o erro crasso da partida, tá? Essa foi a minha pior jogada. E por algum tempo agora eu vou pagar um alto preço. Deixa eu mostrar para vocês a questão do tempo. Vamos lá. Olha a questão do tempo. Não está aparecendo para vocês aqui o tempo, né? Depois eu vou fazer essa... Depois eu vou ajustar isso. Mas, confia em mim. Está aparecendo aqui no meu cronômetro 6 minutos e 20 segundos, tá? 6 minutos e 20 segundos. Então já se passaram quase 4 minutos de jogo. E essa situação agora vai se complicar muito para mim. Eu vou pagar um alto preço durante os próximos mais de 5 minutos por essa jogada imbecil que eu fiz. Dá uma olhada. Olha o que eu faço. Eu movo a minha dama. Para que eu fiz isso? Me explica. Me explica para que eu fiz isso. Mas é isso, é o fator tempo, é o fator pressão. Eu jamais deveria ter feito isso. Mas eu fiz, né? Você olhando aqui, você acha que eu poderia fazer outro lance? Bota nos comentários aqui embaixo, tá certo? Vou aguardar sua resposta. Enfim, cometi esse erro, avanço com o rei, aí ele coloca a dama, aí aqui eu faço uma boa jogada. Por quê? Nesse momento, se ele não fizer algo, ele vai tomar um cheque e um checkmate, porque não vai ter escapatória. Se ele quiser avançar por algum momento aquela torre, aquela dama para dar um cheque no meu rei, isso seria um erro crasso dele, porque na sequência seria checkmate, tá? Com a dama movimentando para E1. Ok? Se eu movimento a dama para E1, já foi checkmate, ele não tem o que fazer. Só que ele foi inteligente, ele foi esperto, né? Ele defendeu a posição dele. Você perceba que ele tem a dama em proteção, tá? Então tá cravado aqui. Se eventualmente tá coberto, na verdade, né? Cravada quando você está atacando, tá coberto. Então, se eu eventualmente capturar a torre dele em D1, eu vou estar cometendo o erro, porque na sequência a dama dele vai capturar a minha dama. E aí, praticamente, eu estou perdido nesse jogo. Então, nesse momento, eu regresso. Não, nesse momento eu ataquei a torre dele. Eu não lembrava dessa jogada. Eu ataquei a torre dele. E aí, ele vai me dar um cheque para forçar a minha mudança. Eu defendo com o peão, e aí ele faz uma jogada, convenhamos, muito boa, que ele colocou a faca no meu pescoço, porque nesse momento eu posso optar por desistir da jogada, sair dessa posição, só que tá faltando 3 minutos de jogo para mim e 2 minutos e 30 para ele. Então, o início do jogo eu falei que o fator tempo para você que está jogando xadrez é importantíssimo. Essa era uma partida de 10 minutos. Eu não queria ceder o empate, muito menos ser derrotado para ele. Porque, sinceramente, na maior parte do tempo, eu acho que eu joguei melhor. Apesar de que nas últimas jogadas, ele teve uma dianteira sobre mim porque eu cometi erros. Erros de precipitação.
erros de ponderação, de cálculo, ok? Eu me vejo forçado a trocar damas, e aí ele captura, só que nesse momento, perceba, ele tem uma exposição do rei, assim como eu tenho também, mas eu tenho mais peças próximas a meu rei a me defender, enquanto que o jogo dele está muito na casa das damas, no lado da coluna A e B. Então, nesse momento aqui, eu me vejo na posição mais privilegiada. E agora eu vou capturar uma peça importantíssima dele, que é a torre. Então, nesse momento, ele só tem uma torre que está presa. Ele não movimentou a torre, ele não movimentou o cavalo, ele não movimentou o bispo do lado de lá, assim como eu também. Cometemos erros? Muito provavelmente. Se um grande mestre analisar esse jogo, fazer o review, ele vai falar, olha, você devia ter tomado outro desenvolvimento com essas peças. Mas enfim, fique à vontade para comentar. Na sequência, ele avança com o rei, vai para G2, e eu avanço com o cavalo em F6. Ele avança com o bispo em A3, faz o desenvolvimento finalmente da peça. Só que aí ele comete um erro, né? Nesse momento, esse bispo aí, ele não tinha muito sentido de ser. Só que a gente vai trocar com um cavalo, ok. Só que na verdade eu acho que eu tô numa posição melhor, entendeu? Porque eu tô com a iniciativa. E aí ele nem pegou o meu bispo ali, porque senão ele perderia a torre dele, né? Então aqui agora eu sigo com o bispo em A4. Ele avança com a torre. Eu não entendo aquela jogada que ele fez, mas tudo bem. Eu avanço com o cavalo para H5. Olha o que ele fez. Mas é inócuo, convenhamos, né? Então, eu avanço com o meu bispo para D1. Ele avança com o peão. E aí eu dou um cheque. Mas é um cheque estúpido. Por quê? Porque ele captura o meu bispo, cara. Fazer o quê? Nesse exato momento falta 1 minuto e 9 segundos para ele e 58 segundos para mim. Só que aí eu vou ter a minha revanche. Tá perto, tá perto. Eu vou ter a minha revanche de sagacidade. Vamos lá, lances finais agora da partida. Protejo. Perceba, né? Esse lance dele, além dele capturar o meu cavalo, ele me deu um cheque. Cara, foi genial da parte dele e estúpido da minha. Mas tudo bem, errando a gente aprende. Protejo o meu rei, e aí ele comete um errozinho, né? Pra que ir capturar esse peão? Não faz sentido. Pra só depois chegar o rei com cheque, é altamente defensável. Se ele pegasse o meu peão, obviamente eu já iria sair dessa banda daqui, porque eu sei que o peão dele ali tá pronto para me capturar o meu rei, não seria uma jogada possível. Mas enfim, eu não cometeria esse erro. E aí eu faço a excelente jogada, movimento a torre para D3, ele avança com a torre D4, e aí a jogada genial que eu faço é cheque. Bispo em F3, nesse momento ele vai cometer um erro crasso, ele movimenta o rei para o lugar onde ele jamais deveria ter movimentado. Eu coloco a torre em C3 e aí ele comete o erro de movimentar o peão e aí já era. Checkmate, faltando 11 segundos. Ele não tem o que fazer aqui nessa posição. Ele avança com a torre, mas aí a jogada já está ganha, já está perdida. Ele não tem como se defender disso. É checkmate, ok? Fantástico esse final, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer aqui só uma análise do review para vocês verem o relatório. Esse foi o relatório da partida, tá? Deixa eu botar aqui a última para vocês verem o último lance, tá? Então, essa partida teve um score alto, eu tive um nível de precisão 78.2, o que para o meu estilo de jogo oscila entre 70,
80 e 85 quando eu faço boas partidas. Grandes mestres geralmente têm nível de precisão acima de 90, 95 pontos. Mas assim, foi um jogo que apesar dos erros eu fiquei muito feliz e me trouxe algumas lições muito importantes, principalmente no melhor gerenciamento do tempo do meu jogo. Tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse review, desse gameplay que eu fiz aqui de uma partida, que foi, poxa, muito bacana. E espero ver seus comentários aqui, tá bom? Subscreve no canal, coloca o sininho e até o próximo jogo, até a próxima partida, até o próximo gameplay. Um abraço. Tchau, tchau.